Bom dia. Devido à situação atual do coronavírus, vamos continuar nosso curso à distância. Vou resolver hoje um exercício completo sobre as equações de Maxwell e propor um exercício como atividade para vocês entregarem no grupo através do Moodle. O exercício é o seguinte: considere as dimensões internas de um capacitor coaxial, sendo A igual a 1,2 cm, B igual a 4 cm e L igual a 40 cm. O material homogêneo dentro do capacitor tem os parâmetros epsilon igual a 10 a menos 11 farads por metro, Mi igual a 10 a menos 5 henries por metro, e a condutividade sigma 10 a menos 5 siemens por metro. Sendo a intensidade do campo elétrico E igual a 10 a sexta sobre ρ, cosseno de 10 a quinta t a ρ, volts por metro, determinar. Item A, a densidade corrente de condução J. Item B, a corrente de condução total IC através do capacitor. Item C, a corrente de deslocamento total ID através do capacitor. Item D, a relação de amplitude DID para DIC, fator de qualidade do capacitor. Solução. Então temos aqui uma figura que representa o capacitor cilíndrico, o cilindro interno e raio ρ. Internamente nós temos um campo elétrico E entre as placas. O cilindro interno tem raio A, o cilindro externo tem raio B e a altura E é L igual a 40 centímetros. Então, ds é um elemento de área em coordenada cilíndrica. ds é ρ dφ dz a ρ. A igual a J sigma E. O J é igual a sigma E. J é a densidade de corrente de condução. Então, o sigma é 10 a menos 5. O E é 10 a sexta sobre ρ, cosseno de 10 a quinta t a ρ. Multiplicando 10 a quinta a menos 5 por 10 a sexta, nós temos 10 sobre ρ, cosseno de 10 a quinta t a ρ, ampere por metro quadrado. Então, nós temos aqui uma função de como a densidade de corrente de condução varia com o tempo dentro do capacitor. Item B. Vamos determinar agora a corrente IC. A corrente IC é a integral em S de J escalar ds. Como é uma integral em área, é uma integral dupla. E o J, que nós já vimos, é 10 sobre ρ, cosseno de 10 a quinta t a ρ, escalar ρ dφ dz a ρ. Portanto, vamos abrir em duas integrais. As constantes podem ficar fora da integral. Então, 10 cosseno de 10 a quinta t pode ficar fora da integral. O ρ já cancelou. A ρ escalar a ρ dá 1. Fica, então, a integral de dφ de 0 a 2π de dφ. E a integral de 0 até 40 centímetros, que é 0,40 metros, dz. Integral de dφ é igual a φ, de 0 a 2π. Integral de z de dz é z, variando de 0 a 0,40. Substituindo o extremo superior menos o inferior, vai dar 2π. E aqui nós vamos ter 0,40 menos 0, que é 0,40. Multiplicando esses valores, nós vamos ter 10 vezes 2π vezes 0,40, dá 8π cosseno 10 a quinta t ampere. Quer dizer, dentro do capacitor vai ter uma corrente de condução variando com o tempo dado por essa expressão. Item C. A densidade de corrente de deslocamento primeiro. Densidade de corrente de deslocamento é ΔD, ΔT. Agora, D é a densidade de fluxo magnético.
e ela está relacionada com o campo elétrico E por D igual a epsilon vezes o E. Então, JD vai ser igual. Eu vou substituir o D por epsilon vezes o E. Então, fica a derivada delta de ΔT de epsilon vezes E. Como o epsilon é constante, ele sai fora da derivada, fica na frente, fica epsilon, delta E, delta T. Então, esse epsilon vale 10 a menos 11. Agora, nós vamos derivar o E, que é 10 a sexta sobre ρ cosseno de 10 a quinta T a ρ, e derivar em relação ao tempo essa expressão. Então, a derivada do cosseno é menos o seno, vezes a derivada do arco, né? Vezes a derivada do arco. Então, eu tenho 10 a menos 11, vezes menos 10 a quinta, que é esse derivado do arco, 10 a sexta sobre ρ, seno de 10 a quinta T a ρ. Daí nós temos, então, a densidade corrente de deslocamento dentro do capacitor, que é menos 1 sobre ρ, seno de 10 a quinta T a ρ, ampere por metro quadrado. Veja que o capacitor, então, tem densidade de corrente de condução e também tem densidade de corrente de deslocamento. Com essa densidade de corrente de deslocamento, eu posso calcular qual é a corrente de deslocamento. Então, a corrente de deslocamento vai ser igual a integral em S de JD escalar ds. Como é uma integral em área, vai ser a integral dupla de menos 1 sobre ρ, seno de 10 a quinta T a ρ, escalar ρ de φ dz a ρ. Esse ρ cancela, a ρ escalar a ρ dá 1. Eu posso abrir essa expressão em duas integrais. Então fica assim, a integral de menos seno de 10 a quinta T, integral de 0 a 2π de dφ, integral de 0 a 0,40 de dz. Portanto, ID vai ser igual a menos seno de 10 a quinta T, vezes a integral de dφ, que é igual a φ, de 0 a 2π, vezes z, de 0 a 0,40. Essa integral aqui dá 2π e essa outra dá 0,40. Multiplicando 2π por 0,40 dá menos 0,8π seno de 10 a quinta T. Então, é a corrente de deslocamento dentro do capacitor. Então, é um capacitor que tem as duas correntes, de condução e de deslocamento. Então, qual a relação entre essas duas correntes? ID sobre IC vai ser 0,8π, que é a amplitude, dividido por 8π, que dá 0,1. Então, a relação é de 0,1. Então, esse é um exercício sobre as equações de Maxwell, considerando a densidade de corrente de condução e de deslocamento. Agora eu vou passar um exercício para vocês fazerem em casa, para integrar via mútuo em grupo. Então, outro exercício. Considere a região definida por módulo de x, módulo de y e módulo de z menor que 1. Seja εr, permissividade relativa do meio, 5. μr, permeabilidade relativa, 4. E condutividade sigma igual a 0. E vai ser dado JD, que é densidade corrente de deslocamento. JD vai ser igual a 20 cosseno de 1,5 vezes 10 a 8t, menos Bx AY, microampere por metro quadrado. Então, conhecendo o JD, eu peço para determinar o D e o E. Esse D é a densidade de fluxo elétrico e o E é o campo elétrico. Depois, usando a fórmula pontual da lei de Faraday e uma integração no tempo, determinar a densidade de fluxo magnético B e o campo magnético H. E o item C, usar a rotacional de H igual a JD mais J, para determinar JD. E, combinando as equações, calcular o valor numérico de B. As fórmulas que nós vamos usar são as equações de Maxwell e mais algum auxiliar. Por exemplo, JD é ΔD ΔT. O D, esse D é a densidade de fluxo elétrico.
O D é epsilon vezes o E, esse epsilon sendo a permissividade elétrica do meio, E é o campo elétrico. Rotacional de H, rotacional de E é menos ΔB, ΔT. Rotacional de H é JD mais J. B é μ vezes H. O epsilon é igual a epsilon 0 vezes epsilon R. O epsilon 0 é um valor constante, vale 8,85 vezes 10 a menos 12 farads por metro. O μ é igual a μ0 vezes μr. E o μ0 é 4π vezes 10 a menos 7 henries por metro. E o J, como nós já usamos no outro exercício, é sigma vezes Z. Como vocês vão fazer esse exercício, eu já dei aqui as respostas. Então procurem chegar nessas respostas através da solução, utilizando as equações de Maxwell. Muito obrigado.